Olá, estamos aqui na apresentação do trabalho final da matéria de processamento de imagens. Somos Pedro Luiz e Rômulo aqui apresentando e vamos fazer o nosso trabalho que foi basicamente recriar espaços 3D a partir de diversas imagens, usando apenas programação e bibliotecas em Python e tudo mais. Então, descrever o problema. Começamos que o objetivo central desse trabalho, como foi dito, é construir ou identificar um ambiente 3D a partir de imagens 2D. Então, a partir de fotos, a gente identificar que é um espaço 3D e tentar identificar entre imagens qual que é esse espaço e tudo mais. Então, a gente dividiu basicamente em 5 passos, até onde chegamos, que foram o primeiro, agrupamento de cenas. Então, a gente primeiro identifica as imagens se elas pertencem ou não ao mesmo ambiente, a uma mesma cena, se é o mesmo lugar, né? Dependendo da foto, se é o mesmo objeto, vai variar do que a foto representa. Então a gente fez o sequenciamento dessas imagens, depois de identificar se elas são do mesmo ambiente, da mesma cena ou não. A gente sequencia então quais imagens são mais parecidas dentro de cada uma das cenas, de cada uma dos ambientes, para identificar essa similaridade entre elas, uma sequência de coerência entre elas. E a gente, após isso, fazia uma estimativa da sua pose, então conseguia obter certos pontos entre elas e calcular a diferença entre ângulos, a diferença entre posições, identificar se as imagens são sequenciais, como que funciona entre esses ambientes melhor, porque algo, como a gente vai explicar depois, mas é algo muito custoso, então foi feito essa clusterização antes. Junto disso foi feito o mapeamento da câmera, então com base nas geometrias que foram calculados, os ângulos, as posições, a gente tenta atribuir as matrizes que definem a exata posição da imagem, qual orientação está tendo em cada uma das fotos e tudo mais. E por fim, uma reconstrução 3D, então foi uma tentativa de reconstruir o ambiente ou a imagem, o objeto que está na imagem em 3D. E a partir de agora vamos comentar melhor como foi cada um desses passos e o que obtivemos. Primeiro, identificando as imagens similar, a gente faz extração de features, então usando a matriz das imagens a gente extrai diversas features usando o Dino V2. Essas features podem ser melhores colocadas com PCA ou dessa forma de avaliação de principais componentes, né? E a partir disso, criando essas features, obtendo essas features, a gente usa a clusterização com o HD Basecamp em cima delas para fazer essa clusterização, para separar entre imagens, ambientes, objetos parecidos entre essas imagens. Seguindo com o slide, a gente teve o uso da ferramenta do UMAP para meio que realocar essas features. Pode passar o slide. Para realocar essas features como se fosse num ambiente XY, no ambiente de 2 dimensões, e alocar elas nesse espaço para mostrar que tivemos uma boa diferença. Passando a imagem de novo, a gente consegue demarcar como esses ambientes parecidos ficaram num lugares perto um do outro, né? Em coordenadas XY perto uma da outra, o Taj Mahal, São Petersburgo. E também foi após isso, pode passar o slide, a gente foi feita uma coleta e uma verificação manual dessas imagens para ver a precisão que esses clusters tiveram. E foi uma precisão bem boa, foi, se não me engano, por volta de 90, mais de 90%, 91%. Então, a gente verificava como esses clusters reagiram, verificando manualmente as imagens e obtivemos essa precisão de mais ou menos 91%. Então, bom citar que a gente tirou diversos outliers, como foi mostrado anteriormente no caso das escadas ou de ambientes muito específicos. Então, esses outliers foi retirado, então isso afeta também nessa precisão alta. Aí, após essa clusterização,
o Romulo vai explicar melhor como usamos o Loft. Então, após a clusterização, a gente fez o seguinte: a gente pegou, considerando que é muito custoso usar o Lofter, o Lofter, no caso, seria um modelo que pega os pontos que são mais semelhantes entre as duas imagens, né? Então aqui a gente tem um exemplo que tem 44 matches entre duas fotos aqui que variam, de fato variam um pouco mesmo, mas só uma questão de angulação. E faz essa comparação, né? E com essa comparação a gente tem esses pontos, né? No caso aqui a gente tem não só os pontos, aqui falando um pouco mais a fundo, né? Não só os pontos, no caso os dois vetores ali de P1 e P2, que seriam XY de uma imagem, XY de outra imagem. A gente tem uma confiança também entre esses dois pontos, né? Então a gente pode tirar os pontos que têm a menor confiança. A gente também consegue determinar a posição relativa dessa imagem baseado nesses pontos que tem em comum, né? Então a gente faz essa usando a conta aí do parte fundamental de buscar a matriz fundamental, a gente coloca P1 e P2 que são os pontos da imagem 1 e 2. Aqui a gente tem alguns parâmetros, né, esse 0,999 seria o intervalo de confiança necessário, esse 220 para 2 milhões e 200 seriam quantidade de iterações máximas, né? E aqui a gente fez alguma coisa, por exemplo, de estimar a matriz K, que seria a matriz que é considerada a imagem não, seria considerada a câmera, né? Então, por exemplo, a gente considerou uma câmera Full HD com algumas especificações que, que seria só um ponto de partida para a gente começar a estimar a matriz a matriz de rotação e o vetor de translação, né? E, utilizando isso, a gente conseguiu alguns resultados parciais que são ok. Apesar disso, principalmente comparando ali as duas imagens mais parecidas, a gente conseguiu atribuir um vetor relativo entre cada uma delas, né? Teve um bom resultado, porém a gente queria um pouco além e trazer a reconstrução 3D para utilizando o CoolMap. A nossa ideia inicial era utilizar o CoolMap e depois utilizar a NURF que o professor tinha apontado, né? Só que a gente deu uma olhada na documentação da NURF no GitHub. Infelizmente tinha necessidade de a gente trazer ah, as posições objetivas de cada imagem. A gente pensou em tentar trazer o CoolMap. Porém, o CoolMap ele foi na biblioteca em Python foi meio que arquivada. Dificultou bastante a gente mexer com ela, porque como ela foi aqui, arquivada, a gente estava usando algumas coisas parciais antigas dela e outras coisas na linha de comando mesmo, porque o CoolMap é em MATLAB. A gente estava tentando fazer diretamente em Python usando o Kaggle. Então, nossas melhores tentativas, assim, a gente tentou conseguir fazer um match de alguns pontos e tentou trazer isso para 3D, mas dá para ver que está de fato muito diferente entre essa imagem e essa imagem. Seguindo, a gente de fato só conseguiu fazer um mapeamento diretamente com o Lofter, né? Então, a pipeline ficaria a seguinte: a gente agrupou as cenas, extraiu as features, agrupou as cenas, fez um ranqueamento, então a gente fez o sequenciamento das cenas, estimou a posição relativa baseada nas cenas que têm mais em comum e fez o mapeamento da câmera. E eu acho que, por fim, é isso. Até a próxima, professora. Obrigado.